Olá para você que quer ficar bem informado, está no ar mais um resumo ON de notícias. Eu sou Ítalo Ramos, seja muito bem-vindo. Confira agora os destaques de hoje. Desnutrição aumenta no Brasil, índice é maior entre meninos negros. Varíola dos macacos, número de casos da doença dispara e chega a 813. 8 em cada 10 brasileiros acham que o país terá novos registros de violência política. Banco Central lança moeda colorida para celebrar 200 anos da independência. A desnutrição de crianças de 0 a 19 anos cresceu no Brasil entre 2015 e 2021, afetando de forma mais grave os meninos negros. De acordo com o panorama da obesidade de crianças e adolescentes, divulgado ontem pelo Instituto Desiderata, há um crescimento de fome nos últimos anos, levando à desnutrição em todos os grupos etários. Segundo o levantamento, o índice de desnutrição caiu de 5,2% em 2015 para 4,8% em 2018. Aumentando a partir daquele ano em todos os grupos etários acompanhados pelo Sistema Único de Saúde. Em 2019, essa taxa subiu para 5,6%, atingindo 5,3% em 2021. A desnutrição entre meninos negros, pretos e pardos, entretanto, foi 2 pontos percentuais acima do valor observado entre meninos brancos. A desnutrição entre meninos negros, pretos e pardos, entretanto, foi 2 pontos percentuais acima do valor observado entre meninos brancos, ampliando a diferença a partir de 2018. O ápice foi observado em 2019, com 7,5%. Em 2020, o percentual foi de 7,2% e em 2021, 7,4%. Entre os meninos brancos, a curva foi inversa, com redução do percentual da desnutrição a partir de 2019, quando atingiu 5,1%, passando para 5% em 2020 e para 4,9% em 2021. Por outro lado, o panorama apontou que o excesso de peso vem crescendo em todos os grupos raciais, mas especialmente entre meninos brancos. O Brasil já registra 813 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo o Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 33% em comparação com a última sexta-feira, quando havia 607 diagnósticos confirmados em todo o país. O Brasil já havia registrado um aumento substancial de diagnósticos positivos para a doença. Em 9 de julho, havia 218 pacientes. Com os dados mais recentes, os casos mais que triplicaram com um intervalo de pouco mais de 2 semanas. A maior parte dos diagnósticos são no estado de São Paulo. Nesta segunda, a Secretaria de Saúde paulista disse que o estado já registrou 590 diagnósticos da doença, sendo que 486 deles são na capital paulista. Além de São Paulo, outros 13 estados já têm casos da doença. O Rio de Janeiro é o segundo com maior contingente, registrando 109. A situação do país acende um alerta. A líder técnica para a varíola dos macacos da OMS disse na terça-feira que a situação do Brasil é preocupante. A maioria dos eleitores brasileiros acredita que novos episódios de violência política deverão ocorrer. Segundo o levantamento do Instituto Locomotiva, essa é a percepção de 83% dos entrevistados. O receio é ainda maior entre as eleitoras. 89% das mulheres temem que novas situações de violência política aconteçam no país. A pesquisa foi realizada após o assassinato do militante petista Marcelo Aloísio de Arruda pelo policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha, em Foz do Iguaçu. Em 9 de julho, o agressor invadiu a festa de aniversário de Marcelo, que tinha como temática inspirada no PT e no ex-presidente Lula, e atirou contra ele. Segundo testemunhas, Jorge deu gritos de apoio a Bolsonaro. Dias antes do assassinato, um ato com apoiadores do ex-presidente Lula na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, foi alvo de um artefato explosivo. A bomba caseira foi lançada do lado de fora da área isolada, em frente ao palanque, antes da chegada de Lula. Ninguém se feriu.
Ainda segundo o estudo, 81% dos eleitores acreditam que os candidatos deveriam se empenhar mais no combate à violência. A pesquisa também mostra que 46% dos eleitores já presenciaram algum tipo de caso parecido nos últimos anos. Olha, o Banco Central anunciou nesta terça-feira o lançamento de 2 moedas voltadas para colecionadores em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Uma das moedas será a primeira com o uso de cores já utilizadas no país. Roberto Campos Neto, presidente do órgão, salientou que o fato histórico consolidou a vontade dos brasileiros de tornar o país uma nação soberana, livre e independente. Uma das moedas feita de prata tem tiragem inicial de 10 mil unidades e máxima de 40 mil. No anverso, parte de trás, o item possui uma composição de imagens. O quadro Sessão de Conselho de Estado, de Georgina de Albuquerque, que está no acervo do Museu Histórico Nacional, e a litografia Dom Pedro I Imperador, de Sebastian Sisson, que pertence à Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da USP. No reverso, a moeda de prata apresenta a bandeira brasileira, o valor de R$ 5,00 e ainda a primeira estrofe do hino da independência. A outra moeda foi feita em cuproníquel, um material metálico de cobre com até 30% de níquel. Ela tem um valor de face de R$ 2,00, tiragem inicial de 5 mil unidades e máxima de 20 mil. O item terá no anverso o quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo, obra que está disponível no acervo Museu Paulista. A cena retrata o icônico Grito da Independência, supostamente proclamado por Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822. No reverso, onde aparece o valor, a unidade tem uma faixa em movimento pintada em verde e amarelo, sendo a primeira moeda com o uso de cores do país. Além disso, na parte da frente, há a primeira estrofe do hino da independência. A moeda de prata será vendida ao público por R$ 420, enquanto a de cuproníquel será vendida por R$ 34. Ambas estão disponíveis em embalagens especiais, lembrando justamente os 200 anos da independência do Brasil. As vendas são feitas exclusivamente pelo site do Clube da Medalha. Quer saber mais sobre essas e outras informações? Acesse o nosso site www.onjornal.com e siga a nossa página nas redes sociais, facebook.com/onjornal e no Instagram, @onjornaloficial. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/onjornal. E é isso, por hoje é só. Fique ligado, fique on!